Boa tarde, pessoal do nono ano. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do gênero do artigo de opinião e revisão das orações coordenadas. Espero que todos estejam bem e vou pedir a vocês, mais uma vez, que tenham atenção na explicação, porque tudo que a gente já viu em sala de aula, eu vou dar uma revisada aqui e vou dar continuidade no estudo do gênero do artigo de opinião, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aí, vocês vão perceber que, como a gente está falando muito de fake news, então no artigo de opinião, como identificar uma fake news? Vocês já perceberam quais são os fatores que fazem com que a gente identifique uma fake news? Então, o artigo de opinião que você leu se trata de um fenômeno das fake news e defende a necessidade de uma nova prática jornalística para evitar o caos informativo, chamada as slow news, isto é, uma forma de fazer jornalismo não imediatista e preocupada com a credibilidade das informações apresentadas. Você consegue reconhecer quando a notícia é falsa? Então, sabe se as pessoas próximas de você sabem fazer essa identificação? Então, a partir dos infográficos a seguir, eu vou mostrar alguns infográficos. Então, também, o que é um infográfico? Você poderá refletir sobre como identificar boatos e notícias falsas. Vamos ler alguns infográficos com aspecto visual. É importante para organizar as informações também. Então, gente, o jornalismo em todo, né? Tanto revistas, jornais, televisivos e etc., eles tiveram que aderir novas práticas para informação, certo? Assim como a gente também deve estar ligado a essas novas práticas de informação, porque nem tudo pode ser verdade, né? Então, essas novas práticas de informação a gente também tem que ver e qual é a nosso tipo de prática informativa. Então, vamos lá. No primeiro infográfico é esse aqui. Tá um pouquinho embaçado, mas acredito que para vocês vai aparecer bem nítido, certo? Eu deixei essa imagem, baixei dela da internet, é uma imagem também que tem no livro de vocês, certo? E aí, como não cair nos boatos da internet? Aí, nesse primeiro quadradinho diz assim: a notícia parece bizarra ou absurda, então há uma boa chance de que não seja verdadeira. Então, há uma boa chance de não ser verdadeira. Aí diz assim: use o bom senso, seja um pouco cético em relação ao que lê. Quer dizer assim, mais cauteloso, mais devagar. Aí nesse aqui, segundo quadradinho já de vermelho, diz assim: há páginas especializadas em inventar e divulgar boatos, é preciso evitá-las. Aí seguindo aqui dá uma dica: confira a fonte da notícia. A fonte tem credibilidade. Se ela tem credibilidade, ela é reconhecida. Então, sempre no final da notícia, a gente tem que ver qual a sua fonte, se ela é reconhecida, se é aquele tipo de fonte que a gente sempre vê as nossas notícias e se baseia nelas, tá? Nesse aqui amarelinho diz assim: às vezes o título é distorcido para chamar atenção. Quando você vai ler, não é nada daquilo. E aí, seguindo aqui, leia a notícia completa. Então, muitas vezes diz a notícia, né, que é o título da notícia, porém, no seu desenvolvimento, ele não é nada daquilo que disse na notícia, é outra coisa. Nesse laranjinha aqui, não caia no alarmismo, é assim, se alarmar com qualquer coisa que você vê. Aí diz assim: bomba, notícias em tom alarmista não costumam ser verdadeiras. Ó aqui, ó, o fone, né? Alertando você. Veja se não é notícia velha. Às vezes é. Algumas notícias são verdadeiras, mas estão desatualizadas. Já passou faz tempo,
certo? Então, esse é um infográfico do Senado Federal, certo? Vamos ver o segundo infográfico. Essa daí tá mais clara. Aprenda a identificar uma notícia falsa. Aí, seguindo aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Lei da gravidade vai ser revogada. Desconfie da notícia absurda. Aí, compartilhando que isso aconteça. A notícia é falsa, costuma pedir para ser compartilhada e é muito comum usar tom alarmista. Seguindo aqui, ó. Eles não querem que você saiba. Muitas notícias falsas apelam para teorias da conspiração para gerar revolta. Em vigor desde 1966. Usam dados aleatórios para dar aparência da verdade. Se isso acontecer, o mundo vai ficar de cabeça para baixo. Geralmente contém erros de português. Aí acontecer, tá faltando N. Eles vêm de site poucos desconhecidos. Então, eles vêm de site poucos desconhecidos, certo? Assim, não são muito conhecidos na questão da notícia e da informação jornalística, certo? Esse é o segundo infográfico. E aí, a atividade em relação a esse infográfico vai estar também adicionada a vocês lá no Google Classroom. Eu vou disponibilizar lá também no grupo de sala. Essas questõezinhas aqui, vocês copiam perguntas e respostas, certo? E respondem de acordo com esses dois infográficos. Então, vamos ver aqui, funções do Senado Federal. Achei importante isso aqui para a gente ver. Funções do Senado Federal. Tem a função de legislar. A função típica diz a respeito da edição de atos normativos primários, que é aquele cujo fundamento decorre diretamente da Constituição Federal e que pode instituir direitos ou criar obrigações. Então, o Senado Federal, ele vota, né, direitos ou cria obrigações. Além disso, tem a função de fiscalizar, por um princípio republicano, os cidadãos, diretamente ou por meio dos seus representantes eleitos. Podem fiscalizar o governo, verificando a adequada aplicação dos recursos públicos e o respeito às normas, certo? Então, quando vocês forem votar, quando votar a primeira vez, ou se já votaram, né, em presidente, vocês votam presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, esses daí, e governador, certo? Então, essas questõezinhas estão relacionadas a esses dois infográficos. Eu quero que vocês copiem resposta, pergunta e resposta, certo? Seguindo aí, vamos ver o que é um infográfico. Ele é um gênero textual multimodal. Por que multimodal? Porque dentro do seu contexto tem imagens, tem textos, tem figurinhas, certo? Por isso ele é chamado hoje multimodal. Tem diversas formas de expressão. Ele transmite informações através de uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos. Foi o que a gente viu nesses dois infográficos. Ele acompanha um texto funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Então, é como se fosse um resumo do que é como identificar uma fake news. É um gênero textual chamado infográfico e ele ganha grande prestígio, principalmente no uso nessa nossa era da tecnologia. Utilizado pela mídia jornalística, porque ele é um recurso eficaz, visto que torna o assunto fácil, de forma rápida e dinâmica, de ser compreendido. Então, as pessoas conseguem compreender melhor o que se quer dizer, né? De forma bem resumida e bem dinâmica. Deve ser apresentado de modo organizado, facilitando a compreensão das informações nele contidas por diferentes níveis de pessoas. Então, qualquer pessoa de qualquer nível entenderia ou entende esse tipo de texto, certo? Esse gênero textual chamado multimodal. E aí, nós vamos seguindo na nossa revisão das orações coordenadas. Então, vamos mobilizar as conjunções para a construção de um texto. Então, também selecionei algumas partes do texto que a gente leu sobre as fake news, ao fenômeno da slow news, para a gente perceber esse fenômeno das coordenadas. Então, vamos lá, revisando.
Vejamos o que os gramáticos Celso Cunha e Sintra dizem sobre esse assunto. Então, as conjunções coordenadas, elas são vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações, o que vem antes e o que vem depois, ou dois termos semelhantes na mesma oração. Então, as conjunções que se relacionam termos ou orações de idêntica função gramatical têm o nome de coordenativas. Como eu já disse na sala de aula, elas são independentes, elas podem ter uma relação de adição, que são as aditivas, de soma, ideia, adversativas, que dá uma oposição, alternativas, uma coisa ou outra, da ideia de conclusão, que são as conclusivas, ou explicativas. Vamos ver aí alguns exemplos. Então, as orações coordenadas, elas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Então, as sindéticas é aquelas que têm conjunção, certo? Deve ter chovido à noite, pois, olha esse pois aqui, pois o chão está molhado. Então, essa dá uma visão de explicação, certo? Pois o chão está molhado. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Deu uma explicação porque o chão está molhado, porque choveu à noite também. E a sindética já vai dizer assim, ó, pelo A. É sem as orações coordenadas que não são introduzidas pela conjunção. Então, não existe conjunção. Então, vamos ver aqui, ó. Deve ter chovido à noite. É uma oração assindética, porque não tem conjunção. Pois o chão está molhado. Pois o chão está molhado é uma oração coordenada, sindética e explicativa, certo? Ou um exemplo aqui também de uma oração assindética sem conjunção. Tudo passa, tudo corre. É a lei, certo? E seguindo aí, vamos revisar. As aditivas estabelecem uma ideia de adição, de soma, como eu já disse no início. Não venderemos a casa, nem o carro. Nenhuma coisa, nem outra. Não venderemos a casa e nem o carro, certo? São conjunções aditivas e nem, mas e o também. Elas estabelecem, quando eu disser assim, que relação estabelece? Eu vou dizer oposição ou adversidade. Exemplo, gostaria de ter viajado, mas não tive férias. Então, esse mais não tive férias é a oração coordenada adversativa. São conjunções adversativas também, que podem ser substituídas com o mesmo sentido. O mais, o porém, o todavia, o contudo, entretanto, no entanto. Vocês têm isso anotado no caderno. Alternativas estabelece alternância. Siga o mapa ou peça informação. Uma coisa, ou ele segue o mapa, ou pede informação. Então, ou uma coisa ou outra. Aí, exemplos. Pode ter na mesma frase o ou, o ora, o já, o quer, siga. As conclusivas estabelecem relação de conclusão. São todos cegos, portanto, não podem ver. Então, aqui, ó, estabelece relação de conclusão. Então, são as condições conclusivas. Portanto, logo, por isso, pois, assim. As explicativas estabelecem explicação. Senti frio porque estava sem agasalho. Então, são condições explicativas. O que, o porquê, o pois e o porquanto. Lembre-se do pois. Aqui, ó. Que ele pode ser explicativo e o pois pode ser conclusivo. Pois, ele sempre vem depois do verbo. E esse pois aqui sempre vem antes do verbo, certo? Ó, porque estava sem agasalho. Antes do verbo, certo? E aí, gente, é só pra gente relembrar. E aqui eu vou voltar ao texto que a gente leu sobre o fake news. E diz assim, dar um furo noticioso ainda é
em muitas redações, um atestado de qualidade profissional e o I como aditiva e um poderoso elemento de marketing publicitário. Mas, ideia de oposição. A popularização da internet começou a mudar o contexto a partir do momento em que as empresas jornalísticas passaram a ter que concorrer com milhares de amadores responsáveis pela publicação de blogs ou com acesso às redes sociais. Olha o ou aí dando alternância. Vejamos esse segundo recorte que eu tirei do texto. A situação é realmente preocupante, porque, olha, esse porquê aqui é explicativo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já deixou claro que vai governar usando o Facebook e o Twitter. Não é segredo que as redes sociais são uma caixa de ressonância do que um centro distribuidor de notícias. Comentários e opiniões. Olha aí novamente, aditivo, soma de ideias, predominam sobre as informes e análise, o que é natural tendo em vista que a maioria esmagadora dos usuários das redes é formada por indivíduos que desejam dizer o que pensam pela primeira vez na história da humanidade. A cacofonia é inevitável, da mesma forma que a desorientação causada pela avalanche de percepções e opiniões individuais. Então, gente, aí eu marquei algumas conjunções adversativas que dá essa ideia de explicação. Ó. A situação é realmente preocupante, porque o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já deixou claro que vai governar usando o Facebook e o Twitter, certo? Ele está dando a explicação porque vai governar e é preocupante. Vamos seguir aí. Então, nossa atividade é ter esse textinho aí. Bárbara Streisand clonou seu cão. O que é meio errado e completamente sem sentido. Então, gente, esse I aí, ó, nosso título do nosso artigo de opinião, vamos ler. Ele também dá a ideia de adição. Então, vou gravar também um outro videozinho para explicação da atividade e vocês assistem esse aqui, tá certo? Então, até logo, até mais, #fique em casa e espero que todos estejam bem. Até logo!